Cartas de Paulo aos Romanos. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. No capítulo 12, ele fala acerca dos conceitos e preceitos morais. Fala, da verdadeira religião, ele fala da caridade, ele fala também do bem comum antes de tudo, porque nós precisamos ver as pessoas bem, vivendo bem, para que nós possamos estar levando o verdadeiro evangelho. Eu creio muito que aqui ele trouxe os principais ensinamentos, a submissão às autoridades, porque precisa respeitar as autoridades. Não é que você precisa concordar com a autoridade, mas você precisa respeitar. Porque são levantados, todo tipo de autoridade é levantada. No reino do Senhor nós precisamos respeitar autoridades. Eu, por exemplo, como uma pessoa que estou levando o evangelho, falando da palavra de Deus, eu tenho um pastor acima de mim. Eu tenho lideranças que são meus líderes. Eu tenho também as lideranças em si, ministeriais, pastores, pastoras, apóstolos, profetas, evangelistas. Todos esses, eu preciso respeitar a autoridade de cada um deles. E a autoridade, ela se dá espiritual e governamental, humana, conforme nós vemos. Então, os dois precisam ser respeitados. Ele fala da vigilância e pureza. Você precisa em todo tempo, a palavra de Deus diz que você precisa observar os tempos. Preparação, no momento que o seu Senhor voltar, você esteja preparado para ir para o reino. Que a volta do Senhor Jesus é como uma noiva que espera pelo seu noivo. É como um banquete de casamento que você vai receber o convite. Então, todas essas coisas, a gente se programa na nossa vida, no nosso cotidiano. Para o reino do Senhor será a mesma coisa. Por muitas vezes, as pessoas, por não conhecerem a palavra, elas não sabem nem qual é a responsabilidade dela como cristão. Por isso que a palavra precisa ser pregada, por isso que nós precisamos falar de Deus para as pessoas, para que cada vez mais essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, aqueles que estão dentro da igreja passem a buscar cada vez mais as suas responsabilidades como cristão. É aquela pessoa que constantemente, em todo lugar, ela leva o reino do Senhor junto com ela. Ela só vai congregar com os seus irmãos, porque assim Deus fez e assim agrada a Deus, porque os filhos de Deus congregam junto, dentro de uma edificação. Mas quando eles saem de dentro dessa edificação que é sagrada e santa, que tem a presença do Espírito Santo, eles também são sal na terra, eles são sal em qualquer lugar que eles estão pisando, porque eles estão levando o reino com eles. Então isso é a importância, a responsabilidade de você olhar no contexto e pensar, todas essas coisas que eu estou fazendo aqui não é força minha, mas eu preciso ter discernimento e entendimento de responsabilidade como cristão para que eu faça tudo que o Senhor Jesus Cristo e as Escrituras estão me pedindo. Ela pede para o rico, ela pede também para a justiça e muitas outras inclinações de responsabilidade e limites que foi fundamentado pelo próprio Deus. A partir do 15, falando acerca das comunicações pessoais. Então, tá falando ali do ministério do apóstolo. Me empenhei por anunciar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Fiz bem assim como está escrito: vê-lo-ão aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado. Conhecerão aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Então aqui ele está falando que ele está até praticando Isaías 52:15, que é o momento que ele está anunciando o evangelho. Ele está falando, olha, Isaías falou do que eu iria fazer aqui agora, com cada um. E ele vem falando, do ministério do apóstolo, que ele tem essa liberdade em falar porque ele está por meio de Cristo. Então, não existe engano nele, trazendo uma certa preponderância, o que exatamente é a vida de um servo de Deus. E quais são os desafios que ele vai ter a longo prazo. Aqui nós mostramos que ele teve uma certa dificuldade para falar com os judeus. Mas ele conseguiu, alguns até se converteram. Mas certamente o maior público eram romanos e gentis. Porque as pessoas... Vamos falar, por exemplo, acerca do ministério do apóstolo Paulo. Ele fez viagens missionárias. Então, ele acabou indo de um lugar para o outro, plantando igrejas. Ele, particularmente, ele viu ali como que estava acontecendo nesses locais. Tanto que ele, por muitas vezes, ele deu conselho pastoral. Então, a base do apostolado é ela continuar cuidando das escrituras e também fortificar igrejas. É aquele que resguarda a palavra de Deus com muito cuidado. Então, você vê aí que tem uma certa relevância de você colocar a palavra de Deus acerca quase como um judeu, porque tem que ter ali um cuidado. E nós não estamos falando de saduceus e nem fariseus. Mas nós estamos no mundo em que as coisas antigas se repetem. Então ainda nós temos hoje pessoas que, às vezes, por muitas vezes, se sentem donos da palavra de Deus. Que elas não podem passar para uma outra pessoa, porque a pessoa não vai saber ler a Bíblia, não vai saber entender. E se essa pessoa entender, não é o suficiente, porque ela faz um intermédio, dessa palavra, entender a situação da construção de templos e igrejas. Então isso é um ministério de apostolado. Existem igrejas até os dias de hoje que elas estão na posição de apostolado, de apóstolos. Mas a nomenclatura apóstolo, ela deixou de ser usada. Todos os ministérios, eles precisam urgentemente se posicionar. Eu, por exemplo, fui levantada como profetisa porque eu tenho experiências desde pequena, só que Deus veio e me chamou para isso. Então, certamente,
No decorrer da minha vida e com experiências que eu tive, eu entendi. Só que hoje está faltando muito na igreja o posicionamento ministerial também. Assim como também aqueles que não foram chamados para nenhum ministério e estão agindo de forma carnal. Essas pessoas eu não me preocupo porque Deus irá arrancá-las de suas posições. Mas a igreja precisa se posicionar. Então, no próximo capítulo, nós iremos falar da próxima carta, que é Coríntios. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Amém. Rome is order. Rome is power. Rome